Boa noite a todos vocês. Aqui com vocês mais uma vez dando um ensino é o pastor Micael Ferreira. Eu sou pastor aqui do Mevan, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? E a minha aula, essas primeiras aulas, tem a ver com a introdução ao Cristo corporativo. Essa aula é a 6ª aula a respeito da introdução do Cristo corporativo. Creio que a gente deve encerrar esse ensino na aula 7, né? A introdução ao Cristo corporativo é algo muito complexo. Se eu fosse falar nele na sua plenitude, nós ficaríamos anos falando. Mas apenas essa introdução, para que você entenda um pouquinho a respeito disso, para que você se posicione dentro disso, então a gente conseguiu fazer aí em 7 aulas, né? Então assim, na primeira aula, o que eu tive que fazer foi falar do Cristo pessoal, para através do Cristo pessoal eu poder linkar e aí sim começar a falar do Cristo corporativo. Então a primeira aula do Cristo corporativo eu falo do Cristo pessoal, né? O nascimento de Jesus, os milagres que ele fez, Jesus aos 12 anos pregando no templo, morte e ressurreição. E como texto básico para todo esse ensino, essa introdução sobre o Cristo corporativo, a gente fala sobre Atos 9, do 4 ao 5. Em todas as aulas eu começo te relembrando sobre esse versículo e através desse versículo a gente vai desenvolvendo e vai linkando outros versículos para que a gente tenha a plena explicação daquilo que está sendo dito. Agora, como eu digo em cada aula, o interessante é que você assista todas as aulas. Por quê? Para que você possa linkar e possa ter o pleno entendimento a respeito desse assunto. Porque se você perde uma aula, pode ser que talvez você fique perdido no decorrer da aula. Outra coisa, eu quero te pedir perdão, porque primeiro, tem um barulho muito grande lá fora, talvez saia aí um som que alguém botou aí. E outra coisa é porque eu estou no quarto dos meus filhos, eu estou com uma obra em casa, então eu estou agora aqui no quarto do meu filho, então, e da minha filha, então não está a luz mais adequada, não está o melhor ângulo, enfim. Mas eu te peço desculpa aí por isso. Quero que você, outra coisa que eu te digo é, pega aí um papel, pega um lápis, pega aí uma caneta para que você anote todas as coisas que vão ser ditas. Outro sim, eu quero te dizer que se você quiser, eu tenho as minhas anotações, os versículos que eu pesquisei, que eu mergulhei nesses anos, e aí eu posso sim passar esses versículos para você. Agora o bom é você anotar, porque no meio do caminho Deus vai nos dando outros versículos, Deus vai clareando outras coisas, alguns versículos a gente vai complementando, e isso não vai ter na lição que talvez eu te mande, tá? Se você quiser, coloca aí embaixo, coloca o seu e-mail ou coloca o seu WhatsApp e eu posso enviar isso para você. Me desculpa também, eu tô com a garganta meio irritada, então talvez eu possa tossir um pouquinho aí, tá? Você me perdoa, por gentileza. A gente tem gravado muitos vídeos, a gente tem falado bastante e a minha garganta não está suportando muito, tá? Dando um tempo aí para você pegar seu papel, sua caneta, para você fazer suas anotações, tá bom? É de extrema importância. Quero te convidar agora para que a gente ore junto. Eu vou beber aqui um pouquinho de água por conta da garganta e a gente vai orar juntos, ok? Nessa aula de hoje a gente vai orar. Pai, que o Senhor traga a nós o pleno entendimento do Teu Espírito, Senhor. Que venhamos absorver tudo aquilo que precisa ser absorvido, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem se revelado a nós. Te agradeço porque pessoas têm gasto o seu tempo para ouvir e aprender um pouco mais de Deus. Um pouco mais a respeito do Cristo corporativo, que é a igreja do Senhor, do qual o Cristo é o cabeça, e que continua, Senhor, andando sobre a terra, assim como ele andava anos atrás, como Cristo pessoal, como Jesus,
Nós oramos, Senhor, porque somos gratos, porque o Senhor tem um corpo agora chamado a igreja. E através dessa igreja o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua fazendo maravilhas, o Senhor continua libertando, salvando, batizando no teu Espírito. E o Senhor tem cuidado de nós. Então nos dá, Senhor, o pleno entendimento a respeito do Cristo corporativo, de quem somos em Ti, de quem você é. Como devemos nos portar, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai querido e amado. E que os meus irmãos, aqueles que estão assistindo agora, na hora da transmissão, ou, quem sabe, aqueles que estão assistindo mais tarde, que o Senhor toque sobre eles também, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, a gente vai falar agora a respeito do Cristo corporativo, aula 6, né? Nós temos outros professores que vão falar de diversos assuntos, santidade, paternidade, sacerdócio, destino. Eu também vou falar um pouco a respeito disso. Temos o Ricardinho da igreja também, que é um professor, o Rian é outro professor, né? O Ricardinho em breve se tornará também pastor da igreja. O Rian é um profeta, um homem de Deus, um homem para as nações. E a gente tem alguns pastores convidados também, pastor Pablo de São Fidélis, pastor Rogério de Campos, em breve vão estar ministrando suas aulas, pastor Léo lá dos Estados Unidos, pastor Sérgio Ponce dos Estados Unidos e alguns outros que a gente tem conversado, tentado trazer para o nosso meio, homens que entendem muito, que estudaram muito, mergulharam muito, são homens cheios do Espírito Santo e tem muito a falar acerca daquilo que o Espírito tem falado ao coração deles nesse tempo. Esse é o nosso intuito quando nós estamos gravando esses ensinos. Então a gente vai partir do princípio da onde a gente fala sobre o Atos 9, verso 4 e 5, e aí a gente vai falar os outros versículos e em breve nós teremos aí também a aula 7, ok? Vamos lá? Atos 9, versículos 4 e 5. Diz assim: e ele caindo em terra, ele, Saulo, né? O Paulo, que ainda até então era Saulo de Tarso. E ele caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. Agora veja só, eu vou ler agora o versículo 1, 2 e 3 para você ter a noção do que se trata esse momento aqui. Então diz assim: Saulo, esperando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Paulo tinha ânsia de ameaçar, de matar, de perseguir os cristãos. E ele matava. Ele matava aqueles que seguiam a Deus. E aí ele vai até o sumo sacerdote. E o que ele vai fazer lá no sumo sacerdote? Diz aí o versículo 2. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas. Então ele pede ao sacerdote que os sacerdotes dessem cartas para que ele fosse a Damasco. E lá em Damasco ele fosse recebido nas sinagogas. Cartas que o autorizavam a perseguir o povo cristão, cartas que o autorizavam a perseguir os filhos de Deus, aqueles que serviam ao Deus Todo-Poderoso, aqueles que acreditavam no Cristo Jesus. Porque Paulo era judeu, ele cria em Deus, mas ele não cria em Jesus. E o fato é que ele achava que aqueles que criam em Jesus eram heréticos, e aqueles que criam em Jesus deveriam ser mortos, aniquilados, presos, açoitados. Por quê? Porque eles estavam colocando heresia no meio do povo judeu. Então a palavra vai dizer que ele fazia isso por zelo. Olha que loucura. Ele tinha zelo por aquilo que ele aprendeu como judeu. Enfim, e aí continua dizendo assim: para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, deixa eu te falar, caminho com C maiúsculo, homens e mulheres que pertenciam ao caminho, a esse Cristo, porque ele é o caminho. Até então eles eram conhecidos como aqueles do caminho.
Eles não eram conhecidos como cristãos ainda. Isso é um pouco mais para frente, eles vão ser chamados de cristãos. Mas aqui, nesse momento, eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enfim, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Ele queria encontrar, as cartas eram para dizer assim, para que ele tivesse a autoridade de que quando encontrasse esses homens e mulheres de Deus, ele pudesse prendê-los. É nesse ambiente que a coisa está se formando. E diz assim: enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Veja bem, ele estava caminhando. Quando ele está chegando em Damasco, uma luz poderosa, repentina, veio do céu. Uma luz veio do céu ao seu redor. Essa luz tocou sobre ele. E aí a palavra diz, aí é o versículo 4 e 5, Paulo caiu por terra, né? Saulo até então caiu por terra no chão. Aí vem aquela história que todo mundo fala, que ele caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Você pode até conjecturar, é um direito seu, mas a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. E aí Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, ou seja, Cristo, que já tinha morrido na cruz do Calvário, já tinha ressuscitado, está dizendo para Saulo que ele estava o perseguindo. Como perseguindo? Se ele já havia morrido na cruz do Calvário, se ele já havia ressuscitado, se ele já estava assunto ao Pai. Como assim? Por quê? Porque a igreja é o corpo do Cristo. A igreja é o Cristo corporativo caminhando sobre a terra. E uma vez que ele perseguia os do caminho, uma vez que ele perseguia aqueles que eram de Cristo, na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo. Simples assim. E aí Saulo vai perguntar a ele. Saulo, ali sem visão, porque depois para frente a gente vai ver que ele perdeu a visão. Ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? E aí Jesus vai dizer para ele: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. Paulo, eu sou aquele que você persegue. Ao perseguir aqueles do caminho, ao perseguir aqueles que creem em mim, você está me perseguindo. Então é debaixo desse texto base, Atos 9, versículo 4 e 5, que a gente começa toda a trajetória e a gente vai falar esse texto em todas as aulas. Hoje eu quis dar uma pincelada em alguns versículos acima para que você tivesse um entendimento de onde a gente está se situando. Amém? Desculpa, vou beber mais um copinho d'água. Um gole, na verdade. Então, nessa aula 6, a gente vai agora lá para Efésios 4. Efésios 4, versículo do 4 ao 6. Efésios 4, versículo 4 ao 6. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aí depois a gente vai começar a dizer, né, a respeito de, mas a cada um de nós é dada, a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. E por aí vai. Hoje Deus está me impulsionando a ler alguns textos que estão antes dos versículos que eu citei. Então vamos lá. No 4, a partir do 1, diz assim:
Portanto, eu, preso do Senhor, no caso Paulo, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Ou seja, ele está falando assim, cara, ande ande dignamente de acordo com a vocação que você foi chamado. Ande dignamente naquilo que Deus te chamou para fazer. Não aceite andar diferente, não aceite andar uma parte daquilo que foi liberado para você. Entenda, você foi escolhido, você foi eleito, ande dignamente naquilo que você foi chamado. E aí ele diz assim, olha, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. O amor é o maior vínculo que existe, sabe? Então, assim, você precisa ter longanimidade, mansidão, você precisa ser humilde e principalmente você precisa suportar um ao outro. Mas não é suportar só de falar, é suportar em amor, é amar o seu irmão, é amar ele a tal ponto de que aquilo que te desagrada nele não pode te tirar do sério, não pode fazer com que você desista dele, porque afinal de contas o amor que você sente por ele é tão grande que aquilo que te desagrada é pequeno demais perto daquilo que você tanto ama. E ele continua dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou seja, guardar essa unidade do Espírito em mim, em você, entre os irmãos. Precisamos guardar isso, zelar por isso. E isso é pelo vínculo da paz. Precisamos ter paz um com os outros. Precisamos viver em paz. Precisamos ter essa paz entre nós como irmãos. E aí sim, agora, o versículo 4, 5, 6. Isso aqui eu acho muito interessante porque ele diz assim, nós somos um só corpo e um só espírito. Nós éramos muitos antes de conhecê-lo. E aí quando viemos para ele, nos tornamos um só. Nós somos muitos membros, mas somos um só corpo. A junção de todos nós faz com que haja um corpo formado. Quando junta a mim, que sou boca, a você que é orelha, ao irmão que é pé, ao irmão que é mão, ao irmão que é olho, enfim, e por aí vai, é que se torna-se um corpo e nós somos um só corpo, não muitos corpos. Somos um só corpo e melhor, um só espírito. Um só espírito, somos um em todas as coisas. E aí ele diz assim, como também foste chamados em uma só esperança. Só há uma esperança, esse Cristo Jesus. Uma só vocação, vocação de ser filho dele, vocação de ser aquele que é escolhido por ele, vocação de ser o corpo de Cristo, uma só vocação, ser filho. Todas essas coisas englobam ser filho. E um só Senhor, Cristo Jesus. Um só Senhor nós temos. Nós não temos vários senhores. Nós não podemos ter mais de um Senhor, porque senão você agrada a um e aborrece ao outro. Nós temos um só Senhor, e que seja bem claro, Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, e diga-se de passagem, Senhor de senhores. Nós somos senhores, Rei de reis. Nós somos reis, reis e sacerdotes. Ele é o nosso Senhor, um só Senhor. Também uma só fé. Nós só cremos nele. E diga-se de passagem, mais uma vez, essa fé provém do próprio Deus. Uma só fé. E também um só batismo. Somos batizados uma vez só nele. Somos batizados nele. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus. Esse Deus poderoso
que enviou o seu Filho amado para morrer por mim e por você, esse Deus poderoso que nos enviou o Espírito Santo para que agora a gente o conhecesse na sua plenitude. Esse Deus poderoso que nos amou quando nós não podíamos ser amados. Um só Deus, não existe outro Deus. Existem deuses com D minúsculo, que na verdade são deuses falsos. Mas Deus é um só Deus. E Ele é Pai de todos. Nós somos filhos desse Deus poderoso. Ele é o nosso Pai. Aquele que é o Pai de Jesus, que até então era o unigênito, o único Filho. Agora esse Pai, por meio do seu Cristo, fez com que o seu Cristo se tornasse o primogênito, ou seja, ele deixou de ser o único e passou a ser o primeiro de muitos irmãos, do qual esse Deus é Pai de todos. Muitos irmãos dos quais eu e você fazemos parte. Somos esses filhos, filhos de um Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai. O Pai de Cristo é o nosso Pai. E aí diz assim, e Ele é sobre todos. Ele está acima de nós. Ele está sobre todos nós. Não há nada acima desse Deus. Ele está sobre todos. Ele está sobre nós. Mas não para por aí. E Ele também é por todos. Cara, Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós. Ele é por nós, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele é por nós. E mais, Ele é em todos. Ele é em todos. Ele é em nós. Ele habita em nós. Um Deus tão poderoso que um dia fomos gerados nele. Gerados nele. Você não foi gerado quando seu pai e sua mãe se conheceram e tiveram uma relação sexual. Não, nós fomos gerados nele. Diga-se de passagem, ele diz que fomos gerados antes da fundação do mundo. Ele já nos conhecia antes da fundação do mundo. Ele sempre nos conheceu. E nós fomos gerados nele. E uma vez que fomos gerados nele, nós fomos arrancados agora dele. E esse Deus que nos gerou e que nos arrancou dele, agora vem e entra em nós. Ele entrou em nós. Ele entrou em nós. Ele habita em nós. Mas, meu irmão e minha irmã, chegará o dia em que agora novamente ele sairá de nós e nós entraremos nele de uma vez por todas. Conheceremos a sua plenitude em sua totalidade. Voltaremos para ele, seremos novamente gerados, transformados, estaremos nele, viveremos nele. Mas a cada um de nós foi dada a graça, esse favor imerecido, segundo a medida do dom de Cristo, segundo a medida do dom do nosso irmão mais velho, do nosso Salvador, do nosso Senhor, segundo a medida dele, do dom de Cristo, uma medida incalculável. Foi nos dada a graça, meu irmão, minha irmã, você não merecia. Nós não merecíamos.
E essa graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Um dom inesgotável, sem medida que possa ser contada nos padrões humanos. Efésios 4:3, volto a dizer com você. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guarde a unidade do Espírito. Somos um só, meu irmão, minha irmã. Precisamos estar juntos, unidos e não separados. Entranhados uns aos outros, em amor, pelo Espírito, pelo vínculo da paz, tendo paz um com o outro. Porque nós, juntos e não separados, formamos aquilo que chamamos de corpo, do qual Cristo é o cabeça. O Cristo corporativo, que continua a caminhar sobre a terra e continua tendo o mesmo poder que ele tinha antes. Ele é poderoso. Entenda quem você é. Entenda quem ele é. Entenda que nós somos esse corpo, nós somos o Cristo corporativo. Precisamos nos portar como tais. Precisamos estar unidos em paz, gerados pelo Espírito. Precisamos de verdade viver a máxima e a verdade que somos um só, entranhados uns nos outros. Estamos tão entranhados como o café com leite, que não pode ser separado um do outro, assim como estamos entranhados em Jesus, sabe? Uma vez misturados, é impossível que se separe. Eu e você juntos somos aquilo que a terra precisa nesse tempo, o Cristo corporativo. Porque ainda que tudo possa parecer difícil, lá no céu, os anjos continuam clamando: a terra está cheia da sua glória. O que eles veem que nós não vimos ainda, irmãos? Coisas maiores estão liberadas para nós. Então declare como Cristo corporativo nesse tempo que essa terra está cheia da glória dele. Precisamos nos manifestar, irmãos e irmãs, porque toda a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Chegou a hora. Chegou esse tempo. Por isso tanta revelação. Por isso tantas coisas o Senhor tem nos falado. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Diz assim. Filipenses 1:27. Que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Vou ler mais uma vez para você. Que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Que lindo, né, meu irmão? Que coisa maravilhosa. A nossa conversa
ela precisa ser a conversa de um só corpo, sabe? A nossa conversa precisa ser uma conversa digna, sabe? E digna não segundo os padrões humanos, não. Segundo os padrões do Evangelho. Ela precisa ser digna conforme o Evangelho de Cristo. Não podemos perder tempo com chocarrices, com palavras em vão. Precisamos ter uma palavra digna. E digna do Evangelho de Jesus. Olha que forte, meu. Digna desse Evangelho. Moldadas nos padrões dessas boas novas. Desse Evangelho poderoso. Que ouso eu dizer que é o próprio Cristo. Você como corpo de Cristo, como Cristo corporativo nesse tempo. Não um Cristo corporativo não é sozinho. Cristo corporativo é a junção de muitos homens. Precisamos ter nossa palavra digna e digna desse Evangelho. As nossas conversas têm que ser conversas sobre aquilo que o Evangelho diz que devemos conversar. Não estou falando que você não possa ter amizade, não estou falando que você não possa brincar de vida, não é isso, meu irmão. Me entenda. Mas o que ele está dizendo é que é o seguinte: quer as pessoas possam ir e ver você, elas precisam entrar num ambiente onde elas entendam que você tem uma palavra digna de acordo com o Evangelho. Elas precisam, quando encontrarem com você, elas precisam ver você como alguém que é digno desse Evangelho, com a palavra desse Evangelho. Alguém ilibado, alguém que realmente pode ser membro do corpo de Cristo, alguém alinhado. As pessoas, quando estiverem com você, precisam ver isso. Elas precisam perceber isso, meu irmão e minha irmã. Elas precisam perceber isso. Mas o fato é que isso não para só por aí. Não é só quando as pessoas se encontram contigo que elas precisam ver isso. Nem se trata de você se moldar para só quando tiver alguém perto você ser alguém que parece digno, porque aí você não seria digno. Então não se trata disso de só quando as pessoas estiverem contigo elas perceberem que você é essa pessoa. Mas ele diz também: quer estejam ausentes, ou seja, se elas também não estiverem perto, se elas não estiverem ao seu lado, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Ou seja, o que ele está dizendo é que ainda que as pessoas não se encontrem com você, ainda que as pessoas não estejam perto de você, ainda que as pessoas não tenham nem como te contactar naquele momento ou naquele lugar, ainda que as pessoas não possam se chegar até você, elas precisam ouvir acerca de vocês, acerca de nós, que estamos num mesmo espírito, num mesmo entendimento. Se trata de estar tão posicionado e tão cheio desse Cristo, cheio do entendimento dele, digno desse Evangelho. Ele nos faz digno. Na verdade, nós não seríamos dignos de nada. Mas aqui está falando de você se tornar digno dessa palavra. Ter uma palavra digna, na verdade. Uma palavra que realmente tem a ver com aquilo que o Evangelho fala. Então ela precisa ouvir das outras pessoas: olha, o Micael é um cara cheio do Espírito, o Micael é um cara conformado no Espírito, ele vive num só Espírito, no mesmo entendimento no Espírito com seus irmãos. A palavra dele é uma palavra digna, conforme aquilo que o Evangelho fala. A rainha de Sabá conhecia a fama de Salomão. As pessoas iam falar a respeito de Salomão em outros lugares. Não estou aqui para dizer que você tem que ser Salomão, ou nem para contar a história de Salomão, nem se deu certo ou se deu errado depois. Não é isso. O que eu estou te dizendo é que isso tem que te preceder. Onde quer que as pessoas estejam, elas têm que entender e saber, ainda que elas não consigam estar contigo naquele momento.
Elas precisam saber que você é alguém do Espírito. Alguém com só Espírito, com corpo, conformado com o corpo de Cristo, conformado com as Escrituras. As pessoas precisam saber isso. Quer elas estejam ao seu lado, quer elas estejam longe de você. E mais, não só um espírito, uma só mente. Isso fala de um só entendimento, sabe? Isso fala de unidade. Isso fala de pensar a mesma coisa. Ter uma plena comunhão no espírito junto com seus irmãos. Todos querendo uma só coisa. Conformidade entre os irmãos. E aí ele diz assim: combatendo juntamente pela fé do Evangelho, combatendo juntamente com seus irmãos, pela fé, que é dom de Deus, mas pela fé do Evangelho, nós combatemos juntos o bom combate. Somos unidos, temos um só entendimento, uma só percepção. Entende, meu irmão, minha irmã, meu querido, amado irmão? Esse texto é lindo, ele fala de unidade, ele fala de entendimento, ele fala de estar cheio do Espírito, ele fala de estar em comunhão com seus irmãos, ele fala de ter a percepção da palavra, o entendimento da palavra e andar conforme aquilo que a palavra fala, falar aquilo que a palavra fala. Enfim, meu irmão, esse texto para mim ele é grandioso. Esse texto ele fala do Cristo corporativo, da igreja que entendeu, da igreja que participa junto dessas coisas. São santos juntos, caminham juntos, combatem um bom combate juntos. Isso é lindo, meu irmão. Isso é lindo. 1 Coríntios 1, 27. Primeira Coríntios 11, 27. Me perdoa, irmão. 1 Coríntios 11, 27. Eu acho que eu falei 1,27, né? Mas é 11, 27, ok? 1 Coríntios 11, 27. A gente vai ler aqui agora juntos. Acompanhe aí, por favor. No momento das aulas, esteja com a Bíblia do seu lado, acompanha. Sabe, Paulo diz que os bereanos, toda vez que Paulo pregava, os bereanos iam conferir nas escrituras. E olha que era Paulo, hein? E eles iam conferir nas escrituras. Eles abriam as escrituras e disseram: deixa eu ver o que esse cara está falando, se está em conformidade com as escrituras. E aí eles olhavam, realmente está em conformidade. Então seja assim, seja aquele que não fique só no ouvir, confira nas escrituras. Paulo olha para esse pessoal e não julgou, falou assim: cara, eu estou pregando e esses caras estão vendo se é verdade ou não é. Poxa, eu estou pregando e esses caras querem ficar conferindo agora se eu falo a verdade ou não falo. Não. Ele olha para aqueles homens e mulheres que conferiam tudo que ele falava com as escrituras e chama eles de muito excelentes. Esse deveria ser o que cada cristão faz. Seja o pastor que você mais considera, seja quem for, confira nas escrituras. O homem pode até errar, mas a escritura é infalível. O Deus, através do Espírito, que fez com que homens e mulheres, sacerdotes, profetas, tantos homens escrevessem as escrituras, munidos do Espírito, é o Deus que zelou pela sua palavra, pela sua escritura. Então não tenha medo. Eu costumo dizer, as escrituras são infalíveis, ok? Deus zelou
pelo seu livro, por aquilo que ele falou. Então confira mesmo. Seja quando dermos o ensino, seja quando pregarmos, quando falarmos. Confira. Confira aí também com o seu pastor. Confira aí com o seu amigo, com o homem de Deus que você considera. Mesmo assim, confira as Escrituras. Isso é inerente a todo crente. Desculpa, eu preciso voltar aqui para o texto. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse texto você conhece, 1 Coríntios 11, ele vai falar da Santa Ceia, né? Eu não vou entrar num tema aqui para que não gere polêmica, né, da questão do beber, não beber a ceia, quem pode, quem não pode. Não é isso aqui que eu quero trazer para você. O que eu quero falar a respeito desse versículo é que ele está dizendo assim: quem comer esse pão e beber desse cálice, ou seja, comer do corpo de Cristo, beber do seu sangue, ou seja, ser participante desse corpo, ser parte desse corpo, aquele que come indignamente, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, culpado de tudo aquilo que o corpo e o sangue desse Senhor, o nosso Senhor, sofreu. Não seja indigno. Deus nos tornou dignos. Nós éramos indignos, sim. Não tínhamos direito, sim. Estávamos separados dele, sim. Mas ele nos tornou dignos. Ele nos fez estar juntos. Ele nos estabeleceu como Cristo corporativo nesse tempo, juntos. Mas você pode optar por mesmo assim fazer aquilo que é indigno, deixar de ser guiado pelo Espírito, porque no Espírito você vence todas as coisas, e tentar fazer com a sua carne, e aí se tornar indigno, sabe? Precisamos fazer parte desse corpo de Cristo. Um corpo bem ajustado, como disse no texto passado, uma palavra digna do seu Evangelho. Que nesses dias saia da nossa boca aquilo que Cristo tem falado. Nós não precisamos inventar nada. Tudo o que precisamos é olhar para Ele e repetir aquilo que Ele está fazendo. E aí eu te garanto, meu irmão, não tem como dar errado. As coisas vão dar certo. Se trata de ser íntimo, entender que você faz parte do corpo dele, e por isso você tem a percepção e você tem a capacidade de vê-lo, e uma vez que você vê, você o observa, e uma vez que você o observa, você simplesmente repete o que ele está fazendo, porque aquilo que ele está fazendo é o correto, é aquilo que o Pai quer para esse tempo, porque Jesus sempre olhou para o Pai e repetiu o que o Pai estava fazendo. Ele sempre falou aquilo que o Pai estava falando. Ele diz isso: eu falo o que o Pai fala, eu faço o que o Pai manda. Sabe, meu amado irmão e minha amada irmã, transicione, entenda quem você é nele. Sim, vaso de barro, mas com um tesouro inestimável dentro. Sim, membro que compõe um corpo, mas esse corpo é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, bem ajustado, aquele que comanda. Deixe ser guiado pelo Espírito. Deixa que ele faz aquilo que apraz a ele. Por isso que eu não entendo estratégia. Não, irmão, não tem estratégia. É olhar para ele e repetir. Você tem que repetir o que ele está fazendo. Você não tem que vir com estratégia nenhuma. Entende isso, meu irmão? Entende isso, minha irmã? Não tem estratégia. Você tem que ser íntimo, você tem que entender quem você é nele. E reproduzir o que ele está reproduzindo, trazer a realidade do céu para a terra. Não se trata de ir para o céu. Esse é um assunto que depois a gente pode conversar. Mas se trata de trazer o céu para a terra, viver a realidade do céu aqui na terra. É exatamente isso. Vamos lá em Colossenses.
capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 19. A próxima aula vai ser a 7, e aí sim a gente vai encerrar a introdução ao Cristo corporativo, ok? A gente vai encerrar nesse versículo hoje, Colossenses 1, do 15 ao 19. E aí, na próxima aula, aula 7, não sei se é na próxima semana, se é na outra, quando vai ser, mas vai ser a aula de encerramento da introdução ao Cristo corporativo. E aí a gente vai começar a falar de outras coisas, sacerdócio, reino, enfim. Colossenses 1, do 15 ao 19. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou domínios, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Olha que lindo, irmão. Lindo isso, né? Talvez na próxima aula até repita um pouquinho a respeito desse versículo. Porque ele diz assim, falando a respeito de Cristo: o qual é a imagem do Deus, esse Deus que é invisível. Mas se você vê Cristo, você vê esse Deus. Ele é a imagem desse Deus. E ele é o primogênito de toda criatura. Ele é o primeiro. O primeiro não é Adão, não, meu irmão. O primeiro é Cristo. Cristo já estava lá antes da fundação do Pai. Ele sempre esteve com o Pai. E aí diz assim: porque nele todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas em Cristo. Sejam as coisas que estão no céu, sejam as coisas que estão na terra, seja aquilo que é visível, seja aquilo que é invisível, seja ela o trono, dominação, principal do céu. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, tudo foi criado por Cristo, tudo foi criado por intermédio de Cristo, e tudo foi criado para ele. Não foi criado para mim, para você, foi criado para ele. Nada do que você conhece foi criado sem que fosse criado em Cristo. Ok? Todas as coisas foram criadas nele. Até as coisas invisíveis e até as visíveis. Inclusive diz que as coisas que você vê hoje, antes elas eram invisíveis a você. Elas já eram criadas no céu. Todas as coisas foram criadas nele. E aí diz assim: e ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de qualquer coisa, antes de existir qualquer coisa, ele é. E nele todas as coisas subsistem. Todas as coisas só existem e subsistem por conta dele. Todas as coisas existem por conta dele. E aí, agora a parte que nos interessa mais do que tudo. E ele é o cabeça do corpo, ou seja, ele é aquele que comanda, ele é aquele que dá o comando para que o resto do corpo possa se mover. O corpo sem a cabeça, ele é morto. O corpo sem a cabeça, ele não tem comando, ele não pode se movimentar. Então ele é a cabeça. Ele é aquele que dá o comando. Ele é vivo. E aí é bom que ele diz assim, né? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Eu e você, todos nós juntos, ele é a nossa cabeça desse corpo, Cristo corporativo, que continua andando sobre a terra. Ele é o princípio. Tudo começou nele, ele é o primogênito, ele é o primeiro dentre os mortos. Ele é o primeiro dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar, enfim. Para que em todas as coisas ele tenha preeminência, para que todas as coisas ele tenha a preeminência, ele tenha... Ele tem a primazia de todas as coisas. Tudo começa nele. Porque foi do agrado do Pai. O Pai se agradou nisso. Que nele toda a plenitude habitasse.
meu irmão, minha irmã, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo. Toda a plenitude habita em Cristo. Entenda isso e entenda de uma vez por todas. Eu e você somos o Cristo corporativo que continua caminhando sobre a terra. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Um grande beijo no seu coração.